Você já se perguntou quanto vale uma mãe depois que ela envelhece? Quanto custa manter uma idosa sob o mesmo teto que você construiu para ela morar? Pois é, minha filha fez esse cálculo e decidiu que eu, Teresa Aparecida da Silva, 75 anos de vida e 45 de maternidade dedicada, eu só dava despesa. O cafezinho que eu preparava derramou quando ouvi minha própria filha sussurrar no telefone. É só mais um pouco, amor. Logo convenço mamãe a ir para um asilo e seus pais podem se mudar para cá. Era uma manhã de junho de 2022, com aquele frio seco de Ribeirão Preto, e o aroma do café que eu tinha acabado de coar para ela e o marido ainda pairava no ar. Fiquei paralisada atrás da porta da cozinha, segurando a bandeja com as xícaras, enquanto o mundo que construí desmoronava. Minha Cristina, aquela que eu carregara 9 meses na barriga e criara sozinha depois que fiquei viúva, agora planejava se livrar de mim como quem descarta um móvel velho. Sabe o que é mais engraçado? A casa era minha. Os móveis eram meus. Tudo ali tinha sido comprado com o suor do meu rosto, vendendo imóveis por mais de 30 anos. Mas naquele momento, com o café escorrendo entre meus dedos trêmulos e manchando o piso que eu mesma encerava toda semana, eu não era a proprietária. Era a inquilina indesejada. É que ela só dá despesa, amor, continuou minha filha, a voz baixa, conspiratória. Meus sogros vão adorar esse quarto. É espaçoso e tem aquela vista para o jardim que minha mãe nem aproveita mais. Engoli em seco. Minha vista estava perfeita. Eu via flores, pássaros e agora também via a verdade. A verdade nua e crua sobre o valor de uma mãe envelhecida aos olhos da filha, por quem sacrifiquei tudo. Vocês acreditam que consegui voltar para a cozinha sem fazer barulho? Que limpei o café derramado, preparei outra garrafa e servi o desjejum com um sorriso? Precisava de tempo. Tempo para processar, para planejar, porque naquele momento, enquanto adoçava o café da minha própria carrasca, eu decidi. Se para minha filha eu era apenas um fardo de despesas, eu mostraria exatamente quanto custava me descartar. Antes de contar o que fiz, vocês precisam entender quem eu sou. Não sou uma velhinha indefesa como todos pensavam. Sou Teresa Aparecida da Silva, nascida em 1947 em Franca, interior de São Paulo. Aos 25 anos, já era corretora de imóveis, numa época em que mulheres mal assinavam contratos, quanto mais os negociavam. Enviuvei cedo, com uma filha de 5 anos para criar. Meu João partiu num acidente na rodovia, voltando de uma viagem de trabalho. Cristina sempre foi meu orgulho e minha preocupação. Menina inteligente, formou-se nutricionista, casou com Roberto, um empresário que sempre me olhou de cima. Para eles, eu era aquela senhora simples, sem refinamento, que falava pobrema em vez de problema e usava chinelo em casa. Quando me aposentei há 10 anos, vendi meu apartamento a pedido deles. Mãe, para que você vai ficar sozinha? Vem morar com a gente. A casa é grande. Você pode ficar no quarto dos fundos, tem banheiro próprio. Depositei o dinheiro da venda numa conta que mal mexia, porque Cristina insistia. Guarda para sua velhice, mãe. A gente não precisa. Aquela casa grande no Jardim Califórnia, comprei para eles quando se casaram. Presente de mãe. Mas mantive a escritura no meu nome, porque, naquela época, Roberto estava com o nome sujo. Só até limpar o nome, dona Teresa, ele disse. Nunca mais tocamos no assunto. E agora, 15 anos depois, eles pareciam ter esquecido completamente esse detalhe. Meu dia a dia era simples. Acordava cedo, fazia café, cuidava do jardim, preparava o almoço. Às vezes, buscava minha neta Lúcia na escola quando os pais estavam ocupados demais. Cuidava das roupas, arrumava a casa. Uma vez por mês, ia ao banco com Roberto sacar minha aposentadoria, que, descobri depois, vinha sumindo misteriosamente da minha conta. Achava que estava contribuindo, que era útil, que era família. As amigas do meu tempo já tinham quase todas partido. Só restava a dona Cecília, minha vizinha de portão, uma tabeliã aposentada de 82 anos que ainda tinha mais lucidez que muito jovem por aí. Teresa, você trabalha demais naquela casa, ela sempre dizia. Eu respondia orgulhosa.
É para minha filha, Cecília. A gente faz tudo pelos filhos. Mal sabia eu o que os filhos são capazes de fazer com a gente. Deixa eu voltar para aquela manhã de junho. Depois de servir o café, com as mãos ainda tremendo, voltei para meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beirada da cama que eu mesma tinha comprado 20 anos atrás, quando abri meu primeiro escritório de corretagem. Olhei para o espelho da penteadeira que herdei da minha mãe. Quem era aquela senhora de cabelos grisalhos me olhando de volta? Quando foi que me transformei em despesa? Enquanto eles tomavam café, eu revirava na mente os últimos meses. Como não percebi antes? Os comentários sobre asilos modernos que pareciam surgir do nada nas conversas. As reportagens de televisão sobre residenciais para a terceira idade que Roberto fazia questão de assistir comigo. Cristina reclamando das minhas caras vitaminas para a osteoporose. As consultas médicas desmarcadas porque ninguém podia me levar. Quanto custa o asilo mais barato, Roberto? Ouvi Cristina perguntar baixinho uma noite, quando pensaram que eu já dormia. Uns 4.000 por mês, mas tem uns mais em conta em Sertãozinho. Ele respondeu. Só que aí fica longe para visitar. Quem disse que a gente precisa visitar toda semana? Ri sozinha, um riso seco e dolorido. 4.000 por mês parecia caro para cuidar da mãe, mas não para as viagens que faziam 2 vezes por ano para o exterior. Ironicamente, viagens que eu ajudava a pagar com minha cara aposentadoria. Naquela manhã, com o cheiro de café ainda nas minhas mãos, tomei minha decisão. Enxuguei uma lágrima teimosa, a última que derramaria por causa deles, e abri a gaveta da cômoda. Tirei de lá minha caderneta da Caixa Econômica, a procuração que me dava plenos poderes sobre a casa, que Roberto nunca soube que eu mantive, e as escrituras dos móveis mais caros que comprei ao longo dos anos. Por sorte, sempre fui organizada com papelada, coisa de corretora antiga. Cada contrato, cada recibo, cada documento, tudo guardado. Mesmo aposentada, nunca perdi o hábito. Ouvi a porta da frente bater. Eles saíram para trabalhar, sem se despedir. Nem perceberam que eu não havia saído do quarto após servir o café. Peguei o telefone e disquei um número que não usava havia anos. Alô, Cecília. É a Teresa. Preciso da sua ajuda como tabeliã, mesmo aposentada. Posso passar aí hoje à tarde? Assunto sério. Foi assim que começou minha investigação. E minha vingança. No mesmo dia em que ouvi aquela conversa, comecei minha investigação silenciosa. Precisava ter certeza absoluta antes de agir. Afinal, uma mãe sempre dá o benefício da dúvida para um filho, mesmo quando sabe, no fundo do coração, que está sendo traída. Cecília me recebeu naquela tarde com um bule de chá de camomila e aquele olhar perspicaz que 30 anos de cartório lhe deram. Teresa, eu sempre desconfiei que tinha algo errado naquela casa. Roberto nunca me enganou com aquele sorriso de vendedor de carro usado. Mostrei a ela os documentos que tinha guardado. A escritura da casa ainda em meu nome, as notas fiscais dos móveis, os extratos bancários dos últimos meses. Você percebeu isso aqui? Cecília apontou para uma sequência de saques de 1.500 reais, sempre nas mesmas datas. É quando Roberto te leva ao banco, não é? Assenti, sentindo um nó na garganta. Ele está desviando sua aposentadoria e, pelo padrão, não é de agora. Na manhã seguinte, com o casal fora, fiz algo que nunca imaginei fazer. Vasculhei o escritório de Roberto. Por trás da máscara de empresário bem-sucedido, encontrei a verdade em uma pasta escondida no fundo da gaveta. Extratos bancários mostrando dívidas enormes de cartão de crédito. Notificações de empréstimos atrasados. Uma intimação judicial por falta de pagamento de fornecedores da empresa dele, que estava à beira da falência. Na mesma gaveta, algo que fez meu coração gelar. Um catálogo de uma residência para idosos nos arredores de Ribeirão Preto, com valores circulados e a anotação agosto-setembro, na caligrafia de Cristina. Agosto. 2 meses para me descartarem. Continuei minha busca silenciosa. No celular de Cristina, que ela deixou carregando enquanto tomava banho, encontrei mensagens para uma amiga. Finalmente vamos resolver o problema da mamãe.
Os pais de Roberto precisam de um lugar para ficar depois que venderem a casa deles, e sinceramente, já está na hora dela ir para um lugar com pessoas da idade dela. Problema. Eu era um problema a ser resolvido. Nas semanas seguintes, mantive uma fachada perfeita. A mesma Teresa de sempre, solícita, trabalhadora, quase invisível na rotina da casa. Mas por dentro, cada xícara que lavava, cada roupa que passava, cada palavra gentil que dizia, tudo era parte da minha atuação. Uma atuação digna de Oscar. À noite, quando todos dormiam, eu documentava. Fotografava cada móvel, cada eletrodoméstico, cada objeto de valor na casa. Fazia anotações detalhadas sobre quando e como os adquiri. Com a ajuda de Cecília, comecei a organizar toda a documentação legal que precisaria. "O que você pretende fazer, Teresa?" perguntou Cecília uma tarde, enquanto organizávamos os papéis no apartamento dela. "Ainda não sei exatamente", menti. Eu já sabia. Só não estava pronta para admitir em voz alta o que meu coração já havia decidido. A cada dia de investigação, novas camadas da traição se revelavam. Não era apenas o plano de me enviar para um asilo. Era toda uma vida de pequenas manipulações que eu, cegada pelo amor de mãe, nunca quis enxergar. Descobri que o dinheiro da venda do meu apartamento, que deveria estar intacto na poupança para minha velhice, havia sido quase todo usado. Roberto tinha uma procuração que eu assinei anos atrás, confiando que era para facilitar a gestão das contas da casa. Com ela, ele sacava regularmente pequenas quantias, nunca grandes o suficiente para eu perceber de imediato, mas que somadas ao longo dos anos representavam quase 70% das minhas economias. Através de Cecília, consegui acesso ao histórico das minhas contas. O dinheiro tinha ido parar em uma concessionária de veículos de luxo. O mesmo período em que Roberto apareceu com um SUV importado, alegando que era leasing da empresa. "Sua filha sabia disso?" perguntou Cecília. "Não sei, e sinceramente, não sei o que seria pior. Ela saber ou ela ser tão cega quanto eu fui." Numa tarde de quinta-feira, quando fui casualmente ao salão de beleza onde Cristina cortava o cabelo, ouvi algo que confirmou minhas piores suspeitas. Fingindo ler uma revista enquanto esperava minha vez, escutei minha própria filha conversando com a cabeleireira. "Então, Márcia, acho que vou reformar aquele quarto dos fundos em agosto. Mamãe vai para uma clínica de repouso, sabe? Já está na idade. E, sinceramente, vai ser um alívio. Você não imagina como é difícil lidar com um idoso em casa. Os remédios, as manias, aquela televisão no volume máximo." A cabeleireira, desconfortável, mudou de assunto. Mas Cristina continuou. "Os pais do Roberto vão se mudar para lá. Venderam a casa deles em São Paulo e vão aplicar o dinheiro nos negócios do filho. Em troca, vão morar conosco. Faz mais sentido, né? Eles têm dinheiro, podem ajudar com as despesas, não são um fardo como..." Não consegui ouvir o resto. Levantei-me e saí sem ser notada. No táxi de volta para casa, casa que eles esqueceram que era minha, chorei silenciosamente. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria, calculista, que nunca havia sentido antes. Naquela noite, revirei minhas lembranças como quem revira gavetas antigas. Quantas vezes Cristina tinha demonstrado vergonha de mim? Das minhas roupas simples, do meu jeito de falar, dos meus hábitos de economia? Quantas vezes Roberto tinha explicado coisas básicas para mim, como se eu fosse incapaz de entender o mundo moderno, mesmo tendo administrado meu próprio negócio por décadas? Percebi um padrão que esteve sempre ali, mas que eu me recusava a ver. Para eles, eu era útil apenas pelo que podia oferecer: dinheiro, trabalho doméstico, ajuda com a neta. Nunca pela pessoa que eu era. Uma memória em particular voltou com força. O aniversário de 15 anos de Lúcia, minha neta. Uma festa luxuosa em um buffet, com centenas de convidados, amigos dos pais, colegas de trabalho de Roberto, a alta sociedade de Ribeirão Preto. Eu, a avó, fui colocada em uma mesa no fundo, junto com as tias idosas. Quando uma amiga de Cristina perguntou quem eu era, ouvi minha filha responder: "Ah, é minha mãe. Ela não está muito acostumada com esses eventos, sabe? É do interior, gente simples.
Gente simples que pagou metade daquela festa extravagante. Foi numa tarde de domingo, enquanto lavava a louça do almoço e ouvia Roberto discutir com Cristina sobre quanto tempo mais precisamos esperar, que algo mudou dentro de mim. Não foi repentino como um raio, mas gradual como o amanhecer. A Teresa submissa e conciliadora começou a se despedir. Em seu lugar, emergia uma mulher que eu não conhecia, mas que sempre esteve lá, adormecida. A estrategista. Afinal, não se sobrevive décadas no mercado imobiliário sendo ingênua ou fraca. Eu apenas tinha escolhido não usar essas habilidades dentro de casa, acreditando que família era lugar de confiança, não de negociação. Que engano o meu. Naquela noite, fiz uma lista metódica. Primeiro, todos os bens que eram legalmente meus. A casa, os móveis principais, os eletrodomésticos que comprei com meu dinheiro ao longo dos anos. Depois, todos os documentos que precisaria ter em mãos. Escrituras, notas fiscais, extratos bancários, procurações. Em seguida, comecei a mapear o que sabia sobre Roberto e Cristina. As vulnerabilidades deles. Os pontos fracos. As aparências que desesperadamente tentavam manter. Roberto estava afundado em dívidas, mas se apresentava como empresário bem-sucedido. Seu maior medo era a humilhação pública, especialmente diante dos pais ricos. Cristina vivia de aparências. O carro do ano, as roupas de marca, as viagens para o exterior. Sua reputação era seu bem mais precioso. Perfeito. Durante as semanas seguintes, comecei a implementar pequenos testes. Deixava acidentalmente panfletos de asilos baratos pela casa para ver suas reações. Mencionava casualmente como fulana colocou a mãe num asilo e nem visita mais, que triste. Observava seus olhares culpados, o desconforto mal disfarçado. Certa manhã, encontrei o catálogo da residência para idosos que estava escondido na gaveta de Roberto. Nossa, que lugar bonito esse! Comentei inocentemente durante o café da manhã. Uma amiga da igreja está pensando em ir para um lugar assim. O pânico nos olhos deles foi impagável. Roberto engasgou com o café. Onde você achou isso, mãe? Cristina perguntou, tentando soar casual. Ah, estava na mesinha da sala. Alguém deve ter deixado lá. Naquela mesma tarde, ouvi uma discussão acalorada entre eles no quarto. Eu falei para você guardar isso direito. Ela não desconfia de nada. Relaxa. Temos que acelerar os planos. Foi quando percebi. Eles estavam com pressa. Os pais de Roberto provavelmente já tinham vendido a casa em São Paulo e precisavam de um lugar para ficar. Eu era o único obstáculo no caminho. Perfeito também. Com a ajuda de Cecília, comecei a reunir aliados. Primeiro, seu Antenor, um antigo cliente que tinha uma empresa de mudanças. Depois, doutora Marta, uma advogada especializada em direito do idoso, que me garantiu que tudo o que eu planejava era perfeitamente legal. Por fim, reconectei com antigos colegas do mercado imobiliário que poderiam me ajudar a encontrar um apartamento para alugar rapidamente. Teresa, você tem certeza disso? Perguntou Cecília, quando finalmente revelei meu plano completo. É sua filha, afinal. Não, Cecília, respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Filha que descarta a mãe como lixo não merece esse título. E eu tenho uma neta para proteger também. Lúcia não pode crescer achando que isso é normal. Naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, tive um momento de hesitação. Será que estava indo longe demais? Será que deveria confrontá-los diretamente? Mas então lembrei da conversa que ouvi mais cedo, quando Cristina falava ao telefone com a amiga. Já escolhi até a roupa que vou usar na inauguração da nova sala. Depois que resolver esse problema da mamãe, vou fazer uma reforma completa no quarto dela. Os pais de Roberto merecem um ambiente mais sofisticado, né? Problema. Novamente essa palavra. Eu era um problema a ser resolvido. Não havia espaço para hesitação. A estrategista dentro de mim assumiu completamente o controle. E ela tinha um plano perfeito. Filha, estive pensando... Talvez vocês tenham razão. Cristina parou de mastigar e me olhou por cima da mesa do jantar. Surpresa. Era uma noite de quarta-feira, 3 semanas depois da minha descoberta. O plano estava em andamento. Razão sobre o quê, mãe? Sobre eu não atrapalhar a vida de vocês. Já estou velha, preciso de cuidados.
Talvez uma casa de repouso seja mesmo o melhor para mim. A expressão de Cristina foi impagável. Uma mistura de alívio, choque e culpa, tudo ao mesmo tempo. Roberto, ao lado dela, engoliu em seco, tentando disfarçar o sorriso vitorioso. Mãe, nós nunca falamos sobre isso. Ela começou, hipócrita até o fim. Não diretamente, eu sei, mas sou velha, não sou burra, percebo as coisas, e vocês são jovens, têm a vida de vocês. Não quero ser um peso. Roberto entrou na conversa com aquela falsa preocupação que eu agora reconhecia tão bem. Dona Teresa, não é questão de peso. É que existem lugares com infraestrutura melhor para pessoas da sua idade, com atividades, médicos. Eu sei, meu filho, interrompi com um sorriso doce. Por isso mesmo estive pesquisando alguns lugares. Inclusive, marquei visitas em 3 residenciais para o próximo mês. Vocês poderiam me levar? Os dois se entreolharam, atônitos. Eu tinha virado o jogo. De repente, não eram mais eles empurrando a idosa para um asilo. Era a idosa tomando a iniciativa. A culpa deles diminuía consideravelmente. Claro, mamãe, Cristina respondeu, tentando esconder o entusiasmo. Podemos ir quando você quiser. Ótimo! E não se preocupem com minhas coisas. A maioria pode ficar aqui mesmo. Não vou precisar de muito nessas residências, não é? Só preciso separar alguns objetos pessoais, documentos. Sim, sim. Roberto concordou ansiosamente. A gente pode guardar tudo com carinho. Eu sei que podem, respondi, segurando sua mão sobre a mesa. O contato físico o deixou visivelmente desconfortável, mas ele manteve o sorriso plástico. Vocês sempre cuidaram tão bem de tudo que é meu. Nos dias seguintes, comecei a implementar a próxima fase do plano. Baixar completamente a guarda deles. Passei a fazer comentários sobre como determinados móveis ficariam perfeitos no quarto dos pais de Roberto. Perguntava se eles preferiam manter ou vender minha coleção de porcelanas antigas. Até mencionei que talvez fosse melhor atualizar a procuração, para facilitar a gestão das minhas coisas quando eu estiver no residencial. A isca foi mordida instantaneamente. Roberto se ofereceu para levar meus documentos para o advogado dele dar uma olhada. Recusei educadamente, dizendo que Cecília, minha amiga tabeliã, já estava me ajudando com isso. Mas, Dona Teresa, não precisa incomodar sua amiga. Posso resolver tudo isso para a senhora, insistiu ele. Imagina, Roberto. Cecília já está acostumada com esses assuntos de idosos. E assim, vocês não perdem tempo com burocracia. Vi a frustração mal disfarçada em seu rosto. Ele queria acesso aos meus documentos, provavelmente para garantir que não haveria obstáculos legais quando tentassem se apossar definitivamente da casa e dos bens. Enquanto isso, discretamente, eu já havia assinado o contrato de aluguel de um apartamento pequeno, mas confortável no centro da cidade, a 10 minutos dali. Já tinha agendado a mudança com seu antenor para uma data específica. E, mais importante, já tinha documentado e fotografado cada centímetro da casa e cada objeto de valor, com notas fiscais digitalizadas e declarações de propriedade reconhecidas em cartório. O tabuleiro estava pronto. As peças posicionadas. Agora era a hora de jogar. O mês de julho chegou com aquela friagem típica de Ribeirão Preto. Manhãs geladas, tardes de sol fraco. Meu plano avançava como o inverno, silencioso, implacável, inevitável. Mãe, estive pensando, talvez seja melhor anteciparmos sua mudança para o residencial, Cristina comentou numa manhã, enquanto eu regava as plantas do jardim. Plantas que eu mesma tinha escolhido e cultivado por anos. Por que, filha? Achei que íamos visitar os lugares só no mês que vem. É que... Ela hesitou, buscando uma desculpa plausível. Os melhores lugares têm fila de espera, sabe? E apareceu uma vaga naquele residencial primavera que você gostou do folheto. Eu nunca tinha mencionado gostar de nenhum folheto específico, mas sorri, fingindo empolgação. Sério? Que bom! E quando seria? Eles têm uma vaga para o final deste mês. Tão previsível. Os pais de Roberto provavelmente já estavam de malas prontas em São Paulo. Nossa, tão rápido assim? Nem dá tempo de me despedir direito das minhas coisas. Comentei, observando cuidadosamente sua reação. Que é isso, mãe? Você pode voltar para visitar quando quiser. Ela respondeu, o tom falsamente tranquilizador.
E suas coisas estarão sempre aqui. Mesmo minha cômoda antiga, você sempre disse que ela é cafona. Claro, tudo vai continuar do mesmo jeito. Mentirosa. Já tinha ouvido ela discutindo com Roberto sobre vender minhas tralhas para um antiquário assim que eu saísse. Ao longo das semanas seguintes, intensifiquei minhas manipulações sutis. Comecei a esquecer pequenas coisas. Onde coloquei os óculos, o nome de um vizinho, o dia da semana. Nada grave, apenas o suficiente para que eles pensassem que eu estava ficando mais frágil e confusa, menos capaz de questionar suas decisões. Roberto, você acha que posso levar meu jogo de chá para o asilo? Perguntei uma noite, propositalmente usando a palavra asilo em vez de residencial, como eles preferiam dizer para suavizar a realidade. Claro, Dona Teresa, ele respondeu distraidamente, sem tirar os olhos do celular. A senhora pode levar o que quiser. Mesmo sendo de porcelana, tenho medo que os outros velhinhos quebrem. A senhora pode deixar aqui se preferir. Guardamos com todo cuidado. Eu sorri. Você é tão bom para mim, Roberto, quase como um filho. Ele finalmente levantou os olhos, desconfortável com meu olhar direto. Obrigado, Dona Teresa. Sabe, às vezes penso que deveria ter deixado mais coisas no seu nome. Para facilitar. Isso capturou completamente sua atenção. Como assim, Dona Teresa? Ah, você sabe. Escrituras, contas bancárias. Facilitar a transição quando eu for para o residencial. Ou se algo acontecer comigo. Vi a ganância brilhar em seus olhos por um segundo antes de ser substituída pela máscara de preocupação. A senhora não devia se preocupar com essas coisas agora. Mas me preocupo, Roberto. Já não estou mais tão lúcida. Outro dia mesmo, não consegui lembrar onde guardei as escrituras da casa e dos móveis. Será que estão no banco? No meu quarto? Fico confusa. Roberto engoliu em seco. Escrituras? Sim, aqueles papéis importantes. Você sabe onde estão? Não, Dona Teresa. A senhora nunca comentou sobre isso comigo. Não? Que estranho. Bom, devem estar por aí em algum lugar. Se eu não achar, depois a Cristina resolve. Naquela mesma noite, enquanto fingia dormir, ouvi Roberto e Cristina revirando silenciosamente as gavetas do meu quarto, procurando os documentos que mencionei. Os documentos, claro, estavam seguros com Cecília. Na manhã seguinte, quando saíram para trabalhar, liguei para seu antenor e confirmei a data da mudança. Seria dali a 2 semanas, numa sexta-feira, quando Cristina e Roberto sempre saíam para o happy hour com amigos e só voltavam tarde da noite. Liguei também para a doutora Marta, que confirmou que todas as medidas legais estavam tomadas. A casa e os bens continuavam oficialmente em meu nome, e eu tinha todo o direito de retirá-los quando quisesse. Dona Teresa, ela disse ao telefone, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Não seria melhor tentar uma conversa franca primeiro? Doutora, conversa franca funciona com gente que tem vergonha na cara. Minha filha e meu genro estão me despejando como se eu fosse um móvel velho e ainda roubando meu dinheiro há anos. Eles não merecem nenhum aviso prévio. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois um suspiro de compreensão. Entendo. Bem, legalmente, a senhora está protegida. Só tome cuidado para não remover nada que seja comprovadamente deles. Não se preocupe. Tenho nota fiscal ou registro de tudo que é meu. E de quebra, vou deixar as roupas deles intactas nos armários vazios. Não sou ladra como eles. A estratégia estava funcionando perfeitamente. Quanto mais frágil e confusa eu parecia, mais eles baixavam a guarda, convencidos de que eu estava completamente manipulada e sob controle. Enquanto os dias passavam, comecei a implementar pequenos testes para garantir que meu plano principal funcionaria sem falhas. Primeiro, esqueci deliberadamente algumas joias valiosas sobre minha penteadeira quando saí para o mercado com Cecília. Ao voltar, elas tinham desaparecido. Cristina, quando questionada casualmente, desconversou. Joias, mãe? Que joias? A senhora deve ter guardado em algum lugar e esqueceu. As joias, na verdade, foram fotografadas antes e já estavam seguras no cofre de Cecília. Mas a atitude de Cristina confirmou minhas suspeitas. Eles já estavam se apropriando das minhas coisas antes mesmo da minha saída oficial. Em outro teste,
Comentei durante o jantar que estava pensando em fazer uma doação significativa para a igreja do bairro. Quanto a senhora está pensando em doar, Dona Teresa? Roberto perguntou, tentando soar casual. Ah, estava pensando em uns 20.000. Tenho essa quantia separada há anos. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. 20.000? Mas, Dona Teresa, isso é muito dinheiro. A senhora não deveria guardar para emergências? Que emergências, meu filho? Vou para um bom residencial, não vou precisar de dinheiro, e vocês sempre cuidaram tão bem de mim. Naquela mesma noite, ouvi uma discussão acalorada entre eles no quarto. Roberto insistia que precisavam resolver aquela história da doação antes que eu jogasse fora o dinheiro que poderia ajudar a família. No dia seguinte, Cristina apareceu com uma proposta surpreendente. Mãe, estive pensando, não é melhor eu começar a administrar suas contas? Você mesma disse que anda esquecida. Vai que você acaba fazendo alguma transferência errada, doando dinheiro sem querer. Que boa ideia, filha, respondi entusiasmada. Podemos ir ao banco amanhã mesmo. Ela sorriu vitoriosa. Ótimo. Vou ligar para o gerente e agendar. No banco, com o gerente seu Clóvis, um antigo conhecido dos meus tempos de corretora, assinei uma procuração limitada que permitia a Cristina apenas visualizar minhas contas, não movimentá-las. Quando ela protestou discretamente, expliquei com minha melhor voz de velhinha confusa. É que o seu Clóvis disse que é melhor assim primeiro, filha. Depois podemos mudar para uma procuração completa, não é, seu Clóvis? O gerente, já previamente instruído por mim em uma visita privada dias antes, confirmou com seriedade. Cristina teve que aceitar, frustrada, mas ainda confiante de que conseguiria o controle total em breve. Pequenas vitórias como essa fortaleciam minha confiança no plano principal. Cada movimento era meticulosamente calculado, cada reação deles estudada e antecipada. No apartamento que aluguei secretamente, já havia entregue alguns itens essenciais: roupas de cama, utensílios básicos de cozinha, produtos de higiene, tudo levado aos poucos, em pequenas sacolas, durante minhas saídas para visitar Cecília ou ir à igreja. A data da mudança se aproximava. O nervosismo começava a se misturar com a antecipação, mas eu não podia fraquejar agora. Décadas vendendo imóveis me ensinaram que o momento mais crítico de qualquer negociação é justamente o fechamento, quando tudo pode dar certo ou desmoronar completamente. Uma semana antes do dia D, Cristina finalmente fez o movimento que eu esperava. Durante o café da manhã, com aquela falsa casualidade que eu conhecia tão bem, ela soltou a bomba. Mãe, tenho uma ótima notícia. Consegui antecipar sua vaga no residencial Primavera. Eles podem te receber na próxima sexta. Sexta-feira. Exatamente o dia que eu havia marcado com a empresa de mudanças. Perfeito. Nossa, que maravilha, filha! Exclamei com entusiasmo exagerado. Estou tão ansiosa, vocês vão me levar, não é? Claro, mãe, eu e Roberto faremos tudo certinho. Vamos te instalar confortavelmente e depois voltar para buscar suas coisas pessoais. Ah, não precisa se preocupar com isso. Posso levar só uma malinha com o essencial. O resto vocês levam depois, quando tiverem tempo. Cristina sorriu, aliviada por eu estar facilitando tanto o processo. Perfeito, mãe. Saímos daqui por volta das 4 da tarde, pode ser? O residencial pediu para chegarmos antes do jantar. 4 horas está ótimo, filha. Mal sabiam eles que às 9 da manhã daquela mesma sexta-feira, enquanto estivessem no trabalho, a equipe de seu antenor já estaria esvaziando completamente a casa. A véspera do grande dia chegou com um clima quase festivo na casa. Cristina estava inexplicavelmente animada, fazendo ligações, planejando o que chamava de sua nova fase de vida. Roberto passou a noite inteira no escritório, provavelmente organizando finanças e preparando o terreno para a chegada dos pais. Eu, por minha vez, mantinha a fachada de idosa conformada e até mesmo ligeiramente entusiasmada com a mudança. Será que tem bingo nesse residencial, Cristina? Perguntei durante o jantar, interpretando perfeitamente o papel de velhinha estereotipada que eles esperavam. Deve ter sim, mãe, e várias outras atividades. Vai ser ótimo para você. Tomara que tenha gente legal.
Não quero dividir quarto com nenhuma velhinha ranzinza, comentei, arrancando risadas de ambos. A senhora vai ter um quarto só para você, Dona Teresa, garantiu Roberto, com sua falsa gentileza. Fizemos questão de garantir isso. Mesmo? Deve ser caro. Não se preocupe com isso, mãe. Você merece o melhor. O melhor. Depois de anos me tratando como um fardo, de repente eu merecia o melhor. A hipocrisia era tão transparente que quase ri. Depois do jantar, Cristina sugeriu que assistíssemos a um filme juntas, como nos velhos tempos. Um gesto de falsa nostalgia para aliviar a culpa que devia sentir. Que tal melhor é impossível? Você sempre gostou desse, mãe. O filme era sobre um homem egoísta que aprende a ser uma pessoa melhor. A ironia não me escapou. Durante o filme, Cristina segurou minha mão em alguns momentos, talvez num último lampejo de conexão genuína, ou talvez apenas para reforçar sua autoimagem de filha dedicada. Roberto, enquanto isso, passava mais tempo no celular do que prestando atenção à TV. Os pais do Roberto vêm nos visitar logo, filha? Perguntei casualmente durante uma cena mais lenta do filme. Cristina engasgou com o refrigerante e Roberto levantou os olhos do celular abruptamente. Por que a pergunta, mãe? Ah, só curiosidade. Faz tempo que não os vejo, e como vou para o residencial amanhã, talvez não tenha outra oportunidade tão cedo. Os dois trocaram olhares nervosos antes de Roberto responder. Eles estão com a agenda um pouco complicada agora, Dona Teresa, mas logo devem aparecer. Que pena! Queria me despedir deles. Um silêncio constrangedor se instalou, quebrado apenas pelos diálogos do filme que ninguém mais assistia. Após o filme, me despedi com um "Boa noite, até amanhã, o grande dia", exageradamente animado, e me recolhi ao meu quarto. Lá dentro, com a porta trancada, fiz uma última verificação nos documentos que levaria comigo. Escrituras, extratos, notas fiscais, tudo organizado em uma pasta discreta que colocaria na bolsa pela manhã. Liguei para Cecília para confirmar os últimos detalhes. Está tudo pronto, Teresa. A equipe do Antenor chega às 9 em ponto. Eu estarei lá para supervisionar tudo. Obrigada, Cecília. Não sei o que faria sem você. Você faria a mesma coisa por mim. Além disso, ela hesitou por um momento. Depois que meu filho me abandonou daquele jeito, jurei que ajudaria outras mulheres a não passarem pelo que passei. Você pelo menos está dando o troco. Desliguei e sentei na beirada da cama, olhando ao redor do quarto que havia sido meu por tantos anos. As paredes que testemunharam minhas lágrimas silenciosas, minhas orações, meus sonhos e desilusões. Amanhã, tudo estaria diferente. Tive um último momento de hesitação. Era minha filha, afinal. Sangue do meu sangue. Será que não estava indo longe demais? Então lembrei da conversa que ouvi mais cedo, quando passei pelo escritório e a porta estava entreaberta. Roberto falava ao telefone, presumivelmente com seu pai. Sim, pai. Amanhã mesmo. Ela vai para o residencial à tarde e vocês podem vir no domingo. Não. Não é dos mais caros, mas serve para ela. O importante é liberar o espaço. Claro que a Cristina está de acordo, foi ideia dela. Já não aguentava mais a mãe por aqui. Não estava indo longe demais. Estava apenas fazendo justiça. Naquela noite, dormi com uma tranquilidade que não sentia há meses. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, e o meu estava perfeitamente temperado. A manhã de sexta-feira amanheceu com um céu surpreendentemente azul para julho. Levantei cedo, antes de todos, e preparei um café da manhã caprichado. Pão de queijo, que Cristina adorava, bolo de fubá, café fresco, suco de laranja natural. Uma última refeição em família, embora só eu soubesse disso. Cristina apareceu na cozinha, já arrumada para o trabalho, e se surpreendeu com o banquete matinal. Nossa, mãe, que festa é essa? É meu último café da manhã aqui, filha. Quis fazer algo especial. Ela pareceu momentaneamente desconfortável, talvez tocada por um instante de culpa genuína. Não fala assim, mãe. Não é o último. Você pode vir nos visitar quando quiser. Claro, claro, concordei, servindo-lhe uma fatia generosa de bolo. Mas não vai ser a mesma coisa, não é? Roberto apareceu logo depois, também surpreso com o café elaborado.
Comemos juntos, com uma conversa artificial sobre o clima, o trânsito, banalidades. Ninguém mencionou o que aconteceria à tarde. Às 8h30, eles se preparavam para sair para o trabalho. Então, mãe, Cristina disse pegando a bolsa, voltamos às 4 em ponto para te levar. Já separou o que vai levar? Sim, filha. Só uma malinha com o essencial, como combinamos. Perfeito. E... tem certeza que vai ficar bem sozinha até lá? Não está nervosa? Que nada. Estou até animada. Vai ser uma nova aventura. Eles pareceram aliviados. Cristina me deu um beijo rápido na testa. Roberto acenou da porta e saíram. Observei pela janela enquanto os 2 carros se afastavam. O Jeep Compass de Cristina e o BMW financiado de Roberto. Às 9h em ponto, a van discreta da Mudanças Antenor estacionou na esquina. Logo depois, Cecília chegou em seu Gol antigo. Abriu o portão para eles com o coração acelerado, não de medo, mas de excitação. Bom dia, Dona Teresa! Cumprimentou o seu antenor, um senhor de seus 60 anos que me conhecia dos tempos de corretagem. Pronta para a operação? Prontíssima, antenor. Sua equipe, formada por 6 homens fortes e eficientes, entrou silenciosamente na casa. Cecília, com sua organização de ex-tabeliã, já tinha em mãos a lista completa de tudo o que seria removido, com fotografias e localização exata de cada item. Começamos pelos móveis maiores da sala, sugeriu ela. Sim. E deixem por último meu quarto e o da Lúcia. Quero tirar apenas minha cômoda e penteadeira do meu quarto, deixando a cama. Do quarto de Lúcia, não vamos levar nada. Os homens trabalhavam com impressionante eficiência e silêncio. O sofá italiano que comprei quando abri minha segunda imobiliária, a mesa de jantar de jacarandá que herdei da minha mãe, o buffet antigo com minha coleção de cristais, tudo foi cuidadosamente embalado e removido. Na cozinha, levaram todos os eletrodomésticos principais. Geladeira, fogão, micro-ondas, a máquina de lavar louça que tinha comprado no ano anterior. Deixaram apenas a mesa pequena do café e 2 cadeiras. No meu quarto, removeram a penteadeira vitoriana e a cômoda antiga, deixando apenas a cama, o criado mudo e o guarda-roupa vazio, agora contendo apenas as roupas que eu não queria mais. Em cada cômodo que esvaziávamos, Cecília tirava fotos do antes e depois, documentando meticulosamente todo o processo. Por volta do meio-dia, com a mudança já bem avançada, tive um sobressalto quando ouvi o portão se abrindo. Era apenas o carteiro entregando uma correspondência. Mesmo assim, aquele momento de pânico me fez perceber a irreversibilidade do que estava fazendo. Não havia volta depois disso. Teresa, está tudo bem? Perguntou Cecília, notando minha hesitação. Sim. Só pensando na cara deles quando voltarem. Ainda dá tempo de desistir. Podemos trazer tudo de volta. Olhei ao redor, para a sala já quase vazia, onde apenas ontem assistimos a um filme em família. Não, eles fizeram a escolha deles quando decidiram me descartar como lixo. Agora vão arcar com as consequências. À 1h, a casa estava praticamente vazia. Todos os meus pertences, móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais, quadros, tapetes, praticamente tudo exceto as camas e os guarda-roupas, já estavam na mudança ou no meu novo apartamento, para onde seu antenor havia feito viagens ao longo da manhã. A casa, antes aconchegante e completa, agora parecia um cenário abandonado. Paredes nuas onde antes havia quadros, espaços vazios onde antes havia móveis, silêncio onde antes havia vida. Antes de sair, deixei sobre o balcão da cozinha, o único que não pude remover por ser fixo, um envelope grande, marrom, endereçado a Cristina e Roberto. Dentro, cópias de todos os documentos que provavam minha propriedade sobre tudo que foi removido, incluindo a escritura da casa. Junto, um bilhete simples, escrito à mão. Você disse que eu só dava despesa. Então levei minhas despesas e meus bens para não incomodar mais. As chaves da casa, que é minha, estão com o senhor Eduardo, do escritório de advocacia na Rua Américo Brasiliense, 1856. Se quiserem continuar morando aqui, procurem ele para discutir o aluguel. Teresa. Ao lado do envelope, deixei também meu celular antigo.
Aquele que eles me deram e que, descobri depois, tinha um aplicativo de localização instalado para me monitorar. Eram 3 da tarde quando saí pela última vez daquela casa, trancando a porta atrás de mim. Cecília me esperava no carro. Vamos passar no seu apartamento novo para verificar se está tudo certo e depois posso te deixar no ponto de táxi, ela ofereceu. Não precisa, Cecília. Vou ficar no apartamento mesmo. Quero estar lá quando eles perceberem o que aconteceu e começarem a me ligar desesperados. Você acha que vão te procurar logo? Tenho certeza. Mas não vão me encontrar. Pelo menos não enquanto eu não quiser ser encontrada. Às 16h37, meu telefone novo, aquele que ninguém conhecia o número, tocou. Era Cecília. Teresa, acabei de passar de carro pela sua antiga casa. Cristina e Roberto chegaram. Estão parados na calçada com cara de quem viu fantasma. Eu sorri, imaginando a cena. A princípio, eles provavelmente pensariam que foram assaltados. Depois, encontrando meu bilhete, viriam a dura realidade. Obrigada pelo aviso, Cecília. Agora é só esperar. Não precisei esperar muito. Às 16h52, o interfone do meu novo prédio tocou. O porteiro informou que havia uma mulher chamada Cristina querendo subir, alegando ser minha filha e estar desesperada para me encontrar. Por favor, diga que não tem nenhuma Teresa morando aqui, instruí. Às 17h05, o telefone fixo do apartamento tocou. Número desconhecido. Não atendi. Às 17h23, o interfone tocou novamente. Desta vez, era Roberto, exigindo falar com a senhora que se mudou hoje. Diga que não houve nenhuma mudança hoje e que ele está perturbando os moradores, orientei o porteiro. Como eu sabia que eles viriam me procurar no meu novo endereço? Simples. Deixei propositalmente uma pista falsa. Uma nota fiscal de entrega de um sofá com este endereço. Esquecida, sobre o balcão da cozinha junto com o envelope. Mas o apartamento estava no nome de Cecília, não no meu. Legalmente, eu não morava ali. Às 18h40, recebi uma mensagem de texto no novo celular, um número que eu havia dado apenas para minha neta Lúcia, semanas antes, com a desculpa de que era um número secreto para emergências. Vó, o que aconteceu? A casa está vazia, mamãe está chorando, papai está gritando. Onde você está? Estou preocupada. Aquela mensagem me apertou o coração. Lúcia, minha neta de 16 anos, era a única verdadeira inocente nessa história. Respondi com cuidado. Estou bem, meu amor. Só precisei tomar uma decisão difícil. Vou te explicar tudo em breve, prometo. Por enquanto, não conte para seus pais que estamos conversando. Te amo muito. Mas, vó, o que houve? Por que levou todas as coisas? Papai disse que você roubou tudo. Não roubei nada, Lúcia. Tudo que levei era meu, comprado com meu dinheiro. Seus pais sabiam disso. Pergunte a eles por que iam me mandar para um asilo sem necessidade. Houve uma longa pausa antes da próxima mensagem dela. É verdade isso? Eles iam te mandar embora? Sim, querida, para dar seu quarto para seus outros avós. Mas não se preocupe comigo. Estou em um lugar bom e seguro. Isso é horrível. Mamãe sempre disse que você estava feliz com a ideia do residencial. Nunca concordei com isso, Lúcia. Foi uma decisão deles, não minha. Outro longo silêncio, então. Os pais do papai estão aqui. Está um caos. Mamãe está brigando com eles. Nunca vi ela assim. Então, os sogros já tinham chegado. Perfeito. O timing não poderia ser melhor. A fachada de família perfeita e próspera que Cristina e Roberto mantinham estava desmoronando diante dos olhos daqueles que mais queriam impressionar. Às 19h32, meu telefone tocou novamente. Era o Dr. Eduardo, o advogado que eu havia contratado para lidar com qualquer questão legal referente à casa. Dona Teresa, seu genro acaba de sair daqui. Estava alterado. Exigiu as chaves da casa, alegando que houve algum mal-entendido. E o senhor disse, exatamente o que combinamos, que a propriedade está registrada em seu nome, que os móveis também são seus por direito e que eles podem continuar residindo no imóvel mediante contrato de aluguel formal ou devem desocupá-lo em 30 dias. E qual foi a reação? Inicialmente, ameaçou processar a senhora por abandono de lar. Quando expliquei que abandonar a própria casa não configura nenhum crime
e que, na verdade, são eles que podem ser processados por uso não autorizado de propriedade alheia, ele mudou o tom. Saiu dizendo que isto não vai ficar assim. Obrigada, doutor. Mantenha-me informada. A noite avançava, e com ela, a realidade da minha vingança se consolidava. Em meu novo apartamento, menor mas aconchegante, rodeada pelos móveis e objetos que contavam a história da minha vida, eu sentia uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Por volta das 21h, Lúcia mandou outra mensagem. Vó, posso ir te ver? Preciso sair daqui. Estão todos gritando, apontando dedos. Os pais do papai estão furiosos porque vieram morar aqui e agora não tem nem cama para eles. Ainda não, querida. Preciso me organizar primeiro. Prometo que nos veremos logo. Seja forte. Bom, mamãe perguntou se eu sei onde você está. Não contei nada. Obrigada, Lúcia. É melhor assim por enquanto. Antes de dormir, recebi mais uma mensagem, desta vez de Cristina, que conseguiu meu número novo através de algum contato da operadora telefônica. Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez? Volta aqui agora. Estamos desesperados. Como você pôde fazer isso com sua própria filha? Não respondi. Desliguei o celular e fui dormir. Pela primeira vez em meses, sem medo, sem angústia, sem o peso da traição sobre meus ombros. A justiça estava apenas começando a ser servida. Na manhã seguinte, sábado, acordei com uma sensação estranha de liberdade. Preparei meu café da manhã na minha cozinha, sentei na minha poltrona, contemplei meus pertences ao meu redor. Tudo meu, sem ninguém para me dizer o que fazer com eles ou quando seria descartada. Liguei o celular e encontrei 27 chamadas perdidas de Cristina, 15 de Roberto e inúmeras mensagens, alternando entre súplicas desesperadas, ameaças veladas e tentativas de manipulação emocional. Mãe, por favor, volta. Foi tudo um mal-entendido. Dona Teresa, isso é um absurdo. Vamos resolver isso como adultos. Mamãe, estou preocupada com sua saúde mental. Acho que você não está bem. A última tática, insinuar que eu estava mentalmente instável, não me surpreendeu. Era previsível que tentariam desqualificar minhas ações, em vez de enfrentar suas próprias culpas. Por volta das 10h, o interfone tocou. Era Lúcia. Vó, sou eu. Por favor, deixa eu subir. Vim sozinha, juro. Hesitei por um momento. Era cedo demais para revelar meu paradeiro. Mas Lúcia era a única inocente nessa história toda. Merecia explicações. Pode deixar subir. Autorizei o porteiro depois de confirmar que ela realmente estava sozinha. Quando abri a porta, encontrei minha neta com olhos vermelhos de choro, parecendo exausta. Vó! Ela me abraçou com força, soluçando. Que loucura é essa? A casa está um caos. Os pais do papai estão hospedados num hotel e culpando a mamãe por tudo. Ela e o papai brigaram a noite toda. Conduzi-a para dentro e a fiz sentar no sofá. O mesmo sofá da sala da casa deles, agora na minha nova sala. Você quer um chocolate quente? Ainda faço do jeito que você gosta. Ela assentiu, ainda em choque com a situação. Enquanto preparava a bebida, ela olhava ao redor, reconhecendo cada móvel, cada objeto. É tão estranho. Parece que a nossa casa se mudou para cá. Não, Lúcia. Meus pertences se mudaram para cá. A casa continua lá, só que vazia. Voltei com as canecas fumegantes e me sentei ao lado dela. Era hora de explicar tudo. Lúcia, o que seus pais te contaram sobre o que aconteceu? Eles disseram que você surtou, que levou as coisas sem motivo, que estava confusa e manipulada por alguém. E sobre o residencial para idosos, eles mencionaram? Ela baixou os olhos. Disseram que você ia para um lugar melhor, com pessoas da sua idade, mais conforto. E você acreditou nisso? Eu... não sei. Parecia estranho, mas mamãe garantiu que era o melhor para você. Suspirei profundamente. Lúcia, vou te contar a verdade e quero que você escute tudo antes de formar uma opinião. Promete? Ela assentiu, os olhos ainda marejados. Durante a hora seguinte contei tudo. A conversa que ouvi por acaso, as investigações que fiz, as descobertas sobre o desvio de dinheiro, os planos para os pais de Roberto se mudarem para o meu quarto. Mostrei os documentos, os extratos bancários, as provas do que dizia. Mas isso é terrível.
murmurou ela chocada. Como eles puderam fazer isso com você? As pessoas fazem coisas terríveis quando colocam dinheiro e aparências acima do amor, Lúcia. E agora? O que vai acontecer? Agora, eles terão que lidar com as consequências de suas escolhas. Podem continuar na casa pagando aluguel ou procurar outro lugar. Os móveis que levei eram meus, comprados com meu dinheiro ao longo de décadas. Tenho documentos comprovando tudo. Eles estão dizendo que vão te processar. Podem tentar, mas a lei está do meu lado. Lúcia ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo. Posso vir te visitar sempre? Claro que sim, meu amor. Esta porta estará sempre aberta para você. Só não conte a eles onde estou por enquanto. Preciso de um tempo para reorganizar minha vida. Entendo. Mas, vó, você não sente nem um pouquinho de pena deles? Eles estão arrasados. Arrasados porque perderam os móveis ou porque foram expostos pelo que realmente são? Ela não soube responder. Quando Lúcia saiu, algumas horas depois, senti um peso saindo dos meus ombros. Pelo menos minha neta sabia a verdade agora. Por volta das 16 horas, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Teresa? É Margarete, mãe do Roberto. Minha sogra. A mulher que criou o homem que ajudou a planejar meu descarte. Olá, Margarete. Em que posso ajudá-la? Teresa, precisamos conversar. Estou chocada com o que aconteceu, com o que meu filho e sua filha planejavam fazer. Sua voz parecia genuinamente consternada. Interessante. Roberto finalmente contou a verdade para vocês? Não exatamente. Nós percebemos. Quando chegamos ontem e encontramos aquele caos, as desculpas esfarrapadas. E depois Lúcia, chorando, deixou escapar algo sobre um asilo. Confrontamos os dois e a verdade veio à tona. Entendo. Teresa, eu e Antônio estamos envergonhados. Nunca aprovaríamos algo assim. Jamais aceitaríamos morar em uma casa de onde você foi expulsa. Não fui expulsa, Margarete. Saí por vontade própria, levando o que era meu. Sim, claro. E fez muito bem. Olha, estamos em um hotel agora. Vamos voltar para São Paulo amanhã. Não queremos nenhuma parte nisso. Agradeço sua compreensão. Na verdade, queríamos te ver antes de irmos. Podemos nos encontrar em algum lugar? Um café, talvez? Considerei a proposta por um momento. Seria genuíno ou uma armadilha para descobrir meu endereço? Podemos nos encontrar no Shopping Santa Úrsula, na praça de alimentação, às 19 horas. Isso serve? Perfeito, estaremos lá. Às 19 horas em ponto entrei no shopping, alerta e cautelosa. Margarete e Antônio já estavam lá, parecendo tão deslocados quanto eu me sentia. A conversa foi surpreendentemente sincera. Eles realmente não sabiam dos planos do filho e estavam horrorizados com a ideia de terem sido usados como desculpa para meu descarte. Teresa, nós vendemos nossa casa em São Paulo, é verdade, mas para nos mudar para um apartamento menor, não para a casa de vocês, explicou Antônio. Roberto distorceu tudo. E sobre os negócios dele? Vocês iam investir? Eles trocaram olhares preocupados. Que negócios? Roberto nos disse que estava tudo bem com a empresa. Então eles também estavam sendo enganados. Interessante como a mentira se espalha como um câncer em famílias onde a aparência importa mais que a verdade. Após o encontro, voltei para casa com uma nova perspectiva. A vingança não era apenas contra Cristina e Roberto, mas contra um sistema inteiro de valores distorcidos que eles representavam. Na manhã seguinte, domingo, recebi a ligação que estava esperando. Cristina, com a voz quebrada. Mãe, precisamos conversar. Por favor. Estou ouvindo. Não assim por telefone, pessoalmente. Não estou pronta para isso, Cristina. Mãe, estamos desesperados aqui. Roberto pode perder o emprego, os pais dele voltaram para São Paulo decepcionados, Lúcia mal fala comigo. Tudo está desmoronando. E isso é culpa minha ou de vocês? Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro derrotado. Nossa, é nossa culpa. Eu sinto muito, mãe. Muito mesmo. Fomos terríveis com você. Era a primeira admissão de culpa. Pequena, mas significativa. O advogado entrou em contato com vocês sobre o aluguel da casa? Sim. Mas, mãe, não temos como pagar o valor que ele pediu. Roberto está com problemas financeiros sérios. Você não sabia? Sabia de tudo, Cristina.
das dívidas, dos desvios da minha aposentadoria, do dinheiro da venda do meu apartamento que vocês usaram. Sei mais do que você imagina. Outro silêncio chocado. Mãe, o que você quer de nós? Por enquanto, nada. Preciso de tempo para pensar. O advogado tratará das questões práticas. E os móveis? Não podemos nem ter alguns de volta? Eram meus, Cristina. Comprei cada um deles. Você já tirou demais de mim ao longo dos anos. Mas não quero discutir mais agora. Quando estiver pronta para uma conversa honesta, sem manipulações, sem mentiras, talvez possamos nos encontrar. Desliguei, sentindo uma estranha mistura de poder e tristeza. A vingança estava completa, mas a que custo? Uma família destruída, uma filha em desespero, uma neta no meio do fogo cruzado. Mas então lembrei. Não fui eu quem destruiu esta família. Eles fizeram isso quando decidiram que eu era descartável. Eu apenas mostrei o verdadeiro valor de tudo que tentaram tomar de mim. 3 meses se passaram desde o dia em que esvaziei aquela casa. 3 meses de adaptação, de reflexão, de reconstrução. Meu novo apartamento, embora menor, se tornou um verdadeiro lar. Os mesmos móveis que testemunharam anos de desrespeito silencioso agora me abraçavam com seu conforto familiar todas as noites. Cristina e Roberto, por outro lado, enfrentavam as consequências de suas escolhas. Através de Lúcia e de Cecília, que mantinha contato com vizinhos do antigo bairro, eu recebia atualizações regulares sobre a situação deles, sem condições de pagar o aluguel que o doutor Eduardo estabeleceu, baseado no valor justo de mercado. Eles tiveram que se mudar para um apartamento bem menor no bairro Ipiranga, longe do luxuoso Jardim Califórnia. Roberto finalmente admitiu publicamente os problemas financeiros da empresa, que estava à beira da falência. Cristina teve que aumentar sua carga horária na clínica de nutrição, atendendo mais pacientes para compensar a queda de renda. A casa, minha casa, foi alugada para uma família jovem, e o valor do aluguel se tornou minha principal fonte de renda, além da aposentadoria que agora só eu administrava. Lúcia vinha me visitar regularmente, sempre às escondidas no início, depois com o conhecimento relutante de Cristina. Nossa relação se fortaleceu de maneiras inesperadas. Ela me via agora não apenas como a avó doce que fazia chocolate quente, mas como uma mulher forte que se recusou a ser vítima. Vó, acho que você deveria dar uma chance para a mamãe, ela comentou durante uma visita em outubro. Ela está realmente arrependida. Arrependida do que exatamente, Lúcia? De ter planejado me descartar ou de ter sido pega no processo? Acho que dos dois. Ela chora quase todas as noites. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída pela lembrança da frieza com que Cristina planejou minha remoção da própria casa que dei a ela. O arrependimento é um começo, mas não apaga o que foi feito. Mas vocês são mãe e filha. Não pode acabar assim. Olhei para minha neta, com seus 16 anos, e aquela crença juvenil de que todo problema tem solução. Todo conflito pode ser resolvido com um pedido de desculpas. Algumas coisas, quando quebradas, nunca voltam a ser como antes, Lúcia. Podem ser consertadas, remendadas, mas as rachaduras sempre estarão lá. Eu mesma me surpreendi com a dureza daquelas palavras. Será que havia me tornado amarga demais? Inflexível demais? A vingança havia me transformado em alguém que não reconhecia mais? No início de novembro, recebi uma carta de Cristina. Não um e-mail, não uma mensagem, mas uma carta manuscrita, daquelas que quase ninguém manda mais. Hesitei antes de abrir, temendo mais manipulações, mais mentiras. Mas o que encontrei foi algo diferente. Uma confissão crua, sincera, dolorosa. Mãe, tentei escrever esta carta dezenas de vezes nas últimas semanas. Nenhuma versão parecia adequada, nenhuma palavra parecia suficiente. Como se pede perdão por uma traição tão profunda? Não vou tentar justificar o que fizemos. Não há justificativa. Fomos egoístas, cruéis, gananciosos. Esquecemos o mais básico, que você é minha mãe, a mulher que me deu tudo, que sacrificou tudo por mim. Roberto e eu não estamos mais juntos. Não foi só pelo que aconteceu com você, embora isso tenha sido o estopim. Foi por percebermos que construímos nossa relação sobre mentiras, para o mundo
e para nós mesmos. Ele voltou para São Paulo, para morar com os pais enquanto tenta salvar o que resta da empresa. Eu e Lúcia estamos recomeçando, só nós duas, no pequeno apartamento. Não espero seu perdão. Talvez nem o mereça. Só queria que soubesse que entendi a lição que você nos ensinou da maneira mais dura possível. Que família não é descartável, que pessoas não têm preço, que o respeito precisa ser a base de qualquer relação. Se um dia você quiser me ver, estarei esperando. Se não quiser, entenderei. Você já me deu mais chances do que eu merecia ao longo da vida. Com arrependimento sincero. Sua filha, Cristina. Li a carta 3 vezes seguidas, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de alegria, mas de algo mais complexo. O reconhecimento de que a vingança, embora satisfatória em um nível primário, não trouxe a cura que eu esperava. Trouxe justiça, sim, mas não paz. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente os últimos meses, desde a descoberta da traição até aquele momento. Havia vencido, certo? Retomei o controle da minha vida, recuperei meus bens, mostrei meu valor. Então por que não me sentia completamente satisfeita? Talvez porque, no fundo, eu sabia que a vingança não era o fim da história, mas apenas um capítulo. O verdadeiro desafio viria agora. Decidir que tipo de pessoa eu queria ser daqui para frente. A Teresa magoada e vingativa, ou alguém capaz de seguir em frente sem deixar que a amargura definisse o resto da minha vida. Dezembro chegou com aquele calor típico do interior paulista. Meu novo apartamento, no 5º andar de um prédio no centro, recebia a brisa da tarde que amenizava a temperatura. Estava decorando uma pequena árvore de Natal, a primeira que montava sozinha em décadas, quando o telefone tocou. Era Cecília, minha fiel amiga durante toda esta jornada. Teresa, tenho um convite para você. Estamos formando um grupo de apoio para mulheres idosas no centro comunitário. Mulheres que passaram por abandono familiar, que foram enganadas por parentes, que precisam de orientação legal sobre seus direitos. Pensei que você poderia nos ajudar. A proposta me pegou de surpresa. Eu? O que eu poderia oferecer? Experiência, Teresa. Você passou por isso e saiu vitoriosa. Além disso, conhece o mercado imobiliário, entende de contratos, de direitos de propriedade. Poderia ajudar muitas mulheres que estão sendo exploradas pela própria família. Pensei por um momento. A ideia de transformar minha experiência dolorosa em algo útil para outras pessoas era tentadora. Dar um propósito maior à minha vingança. Um significado que transcendesse a simples retaliação pessoal. Quando é a primeira reunião? Neste sábado, às 15 horas. Já temos 5 senhoras confirmadas, todas com histórias que vão te partir o coração. Estarei lá. No sábado, conheci mulheres como Dona Jandira, de 82 anos, cujo filho vendeu a casa onde ela morava sem seu consentimento, usando uma procuração antiga, e Dona Lourdes, de 73, que descobriu que a nora estava desviando sua aposentadoria há anos. E Dona Neide, de 68, expulsa de casa pelos filhos após ficar viúva, sob a alegação de que não podia morar sozinha. Histórias de abuso, de exploração, de abandono. Histórias que se repetiam com variações mínimas, sempre com o mesmo núcleo. Idosos tratados como fardos, como problemas a serem resolvidos, como obstáculos no caminho da ganância familiar. Ao compartilhar minha experiência com elas, percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha um valor inesperado. Mostrava que era possível reagir, que havia alternativas à resignação, que conhecer seus direitos podia ser a diferença entre ser vítima e ser protagonista. Nas semanas seguintes, nosso grupo cresceu. Com a ajuda de Doutora Marta, a advogada que me auxiliou, começamos a oferecer orientação jurídica gratuita. Criamos uma rede de apoio para mulheres que precisavam sair de situações abusivas. Compartilhamos recursos, conhecimentos, experiências. E em cada reunião, em cada novo caso que ajudávamos a resolver, eu sentia um pedacinho da minha própria dor se transformando em algo positivo. A vingança que executei contra Cristina e Roberto, que inicialmente parecia um fim em si mesma, agora se revelava como o início de algo maior, mais significativo. Em meados de dezembro, recebi outra visita de Lúcia. Ela estava animada,
falando sobre os planos para o vestibular, sobre como a vida com a mãe no apartamento pequeno estava sendo um aprendizado. Mamãe está trabalhando muito, vó, e voltou a estudar. Está fazendo uma especialização em nutrição geriátrica. Nutrição geriátrica? Interessante escolha. Ela diz que foi inspirada por você, que quer ajudar pessoas idosas a terem uma velhice mais saudável e digna. Fiquei em silêncio processando aquela informação. Seria mais uma manipulação de Cristina, uma tentativa de me impressionar? Ou uma genuína mudança de perspectiva? Vó, ela perguntou se pode te ligar no Natal, só para desejar boas festas. Olhei para minha neta, seus olhos esperançosos, seu desejo transparente de ver a família reunida novamente, mesmo que apenas para uma conversa telefônica. Ela pode ligar, respondi finalmente, mas não prometo nada além de atender. Lúcia sorriu, satisfeita com aquela pequena concessão. Antes de sair, entregou-me um envelope. Ela pediu para te dar isso. Disse que não precisa responder se não quiser. Dentro do envelope havia um cheque, um valor considerável, e um bilhete simples. Primeira parcela da devolução do que pegamos da sua poupança. Não é um suborno, apenas o início de uma restituição que você merece. Com arrependimento, Cristina. Fiquei olhando para aquele cheque por muito tempo depois que Lúcia saiu. Não era o dinheiro em si que me impressionou, mas o gesto. A admissão concreta da dívida, não apenas moral, mas financeira. Um primeiro passo tangível na direção da reparação. Naquela noite, em minha cama, pensei sobre perdão. Não o perdão fácil, instantâneo, que apaga magicamente as ofensas, mas o perdão como um processo, como uma jornada que começa com a justiça e a reparação e talvez, apenas talvez, termine um dia com a reconciliação. Eu ainda não estava pronta para perdoar completamente. As feridas eram profundas demais, a traição fundamental demais. Mas talvez estivesse pronta para abrir uma pequena porta, uma fresta mínima, por onde algum tipo de relação nova pudesse, eventualmente, começar a se formar. No dia seguinte, depositei o cheque. Não em minha conta pessoal, mas na conta que havíamos aberto para o grupo de apoio às idosas. Transformei a restituição da minha filha em sementes para ajudar outras mulheres a se libertarem, como eu me libertei. Era uma forma de dar sentido àquela dor, de transformar a amargura em algo produtivo, de fazer com que minha história pessoal transcendesse o ciclo de mágoa e vingança, tornando-se parte de algo maior que eu mesma. Passou-se quase um ano desde aquela manhã de junho em que descobri os planos de Cristina e Roberto. Um ano de transformações, de dor, de crescimento, de redescobertas. No Natal, atendi o telefonema de Cristina como prometi. A conversa foi breve, educada, superficial. Trocamos votos de boas festas. Ela agradeceu pelo que fiz com o dinheiro do cheque. Lúcia deve ter contado. Eu perguntei sobre seu trabalho. Nada profundo, nada revelador, mas foi um início. Em fevereiro, aceitei encontrá-la pessoalmente pela primeira vez desde a separação. Um café neutro, um lugar público. Ela estava mais magra, com algumas rugas novas ao redor dos olhos, marcas do estresse dos últimos meses, suponho. Conversamos por quase 2 horas. Sobre o passado, sobre o que deu errado, sobre como chegamos àquele ponto. Eu realmente acreditava que estava fazendo o melhor para você, mãe. Ela disse em determinado momento. Me convenci disso para não encarar a verdade, que estava sendo egoísta e cruel. O que mais me doeu não foi a ideia do asilo em si, respondi. Foi ouvir você dizer que eu só dava despesa. Como se minha vida pudesse ser reduzida a um cálculo financeiro. Eu sei, e me envergonho profundamente disso. Não há justificativa. Não houve um grande momento de perdão, nenhum abraço dramático com lágrimas e promessas. Apenas o reconhecimento mútuo de que ambas estávamos tentando, cada uma à sua maneira, encontrar um caminho para lidar com o que aconteceu. Na primavera, nosso grupo de apoio às idosas já havia ajudado mais de 20 mulheres a recuperarem propriedades, a se protegerem legalmente, a encontrarem novos lares quando necessário. Tornei-me uma espécie de consultora informal sobre direitos dos idosos.
Eu, que sempre trabalhei vendendo casas para os outros, agora ajudava pessoas a não perderem as suas. Roberto nunca mais tentou me contatar diretamente. Soube por Lúcia que ele se mudou para o interior de Minas Gerais, onde abriu um pequeno negócio com a ajuda dos pais. O divórcio foi finalizado em março. Cristina manteve a guarda de Lúcia, que agora estava se preparando intensamente para o vestibular, sonhando com a faculdade de medicina. Quanto à casa no Jardim Califórnia, mantive o contrato de aluguel com a jovem família que lá se instalou. Era um bom arranjo. Eles cuidavam bem do imóvel, pagavam em dia e eu tinha uma renda estável que, somada à minha aposentadoria, me permitia viver confortavelmente e ainda ajudar nos projetos do grupo de apoio. Em junho de 2023, exatamente um ano após a descoberta da traição, organizei um jantar em meu apartamento. Convidei Cecília, doutora Marta, seu antenor e algumas das senhoras do grupo de apoio. Convidei também Lúcia. E após muita reflexão, convidei Cristina. Sentados ao redor da mesa de jantar, aquela mesma mesa de jacarandá que testemunhou tantas refeições familiares ao longo das décadas, brindamos. Não ao passado, não à vingança executada, mas ao futuro que estávamos construindo a partir das ruínas do que foi destruído. A transformação, propus, erguendo minha taça. A capacidade de transformar dor em propósito, traição em sabedoria, vingança em justiça. Cristina, sentada timidamente na ponta da mesa, ergueu sua taça com os olhos marejados. Nossos olhares se encontraram brevemente, não com a intimidade de antes, não com a confiança que um dia existiu, mas com um novo tipo de reconhecimento. O reconhecimento de que ambas havíamos sido transformadas por aquela experiência, para o bem e para o mal. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas traições deixam marcas permanentes na alma. Mas aprendi que a verdadeira vitória não está em fazer os outros sofrerem como você sofreu, e sim em não permitir que o sofrimento defina quem você é e quem você pode se tornar. Minha vingança foi calculada, meticulosa, devastadora. Consegui exatamente o que planejei: justiça pelas minhas próprias mãos, a retomada do controle sobre minha vida e meus bens, a exposição da hipocrisia e da ganância que quase me destruíram. Mas o verdadeiro poder não veio da vingança em si. Veio do que escolhi fazer depois dela, da mulher que decidi ser após a tempestade passar. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida de lutas, de conquistas, de perdas e de recomeços. Vejo erros que cometi e lições que aprendi. Vejo a coragem que não sabia que tinha até ser forçada a encontrá-la. E se você está ouvindo esta história, talvez enfrentando sua própria batalha contra a injustiça familiar, contra o descarte, contra a invisibilidade que tantas vezes acompanha o envelhecimento, quero que saiba: você não está sozinha. Você tem valor. Você tem direitos. Você tem voz. E mais importante, você tem escolhas. A escolha de não aceitar ser tratada como um fardo. A escolha de lutar pela sua dignidade. A escolha de transformar sua dor em algo maior que você mesma. Porque no final, não é a vingança que nos liberta. É a recusa em permitir que aqueles que nos traíram definam quem somos e o que merecemos. Eu sou Teresa Aparecida da Silva. Fui traída, lutei, venci. E agora ajudo outras a fazerem o mesmo. Esta é minha história. Qual será a sua?